compor essa banca aqui de abertura, a professora, a vice-diretora representando o diretor, a professora Maria Augusta Kiss, o nosso chefe do programa de pós-graduação aqui da escola, o professor Valmor Tripoli, o presidente de comando, Valmor Tripoli, e a professora Yara Carvalho, representando a equipe de organização do projeto EPSIS. Você consegue acender a luz? Deixa o som, tá legalzinho. O som também, se você se importar. Você pode É com muito prazer que eu recebo vocês em nome do professor Carlos Eduardo Negrão para esses seminários internacionais de educação física e sociedade. Eu quero agradecer a presença dos convidados estrangeiros, o professor Robert Selanis, espero ter pronunciado certo o nome, o professor David Bishop, o professor Benoit Bardi, o professor Brian Hopkins, o professor David Andrews e o professor Walter Brown. Esse é daqui que conhece quem somos. Nós damos por iniciados os trabalhos e passamos a palavra ao professor Valmor Tripoli para que proceda também a abertura dos trabalhos, que é bastante simples e bastante direta e informal. Muito obrigada. Bom, eu não sei se isso pelo jeito está funcionando, né? Bom, primeiro, boa tarde para todos vocês, a todos os participantes. Eu também queria dar as boas-vindas aos participantes daqui, né? Todos vocês que estão presentes, aos brasileiros, né? E também queria dar as boas-vindas e de antemão agradecer a participação dos nossos ilustres convidados internacionais, os externos, no caso. Eu nem vou me arriscar a ler o nome de todos aqui, que a professora Maria Augusta já fez isso, né? Eu estou aqui representando a comissão de pós-graduação. Eu entendo esse como um evento também, ou principalmente de pós-graduação, muito importante para a nossa área. Afinal de contas, é a intenção do evento a discussão da produção do conhecimento e o entendimento dessas sub-áreas que permeiam a área da educação física e do esporte. Então eu julgo isso como muito relevante. E por último, na verdade, eu gostaria de parabenizar, né, dar os meus parabéns pela iniciativa para a comissão organizadora, a professora Yara, o professor Edson Manuel, o professor Marcos Duarte, o professor Emerson Franchini, o professor Luiz Dantas. Todo mundo entende que é uma dificuldade muito grande a organização de qualquer evento, em particular um evento dessa magnitude com convidados externos, né? A gente entende que dá um trabalho tremendo, desde agendamentos, passagem, hotel, alimentação e assim por diante. Então, eu reconheço intensamente o mérito de todos vocês, agradeço pela iniciativa em nome da CPG. E que todos aqui tenham a oportunidade de um crescimento profissional e acadêmico, que essa eu diria que é uma situação única e muito rara aqui no nosso meio acadêmico e muito importante. Obrigado. Good afternoon. It's a pleasure to have you all here. I thank our Deputy Dean of the Faculty, Professor Maria Augusta, for being here at this opening, and on her behalf, your Dean, Professor Dr. Carlos Eduardo Negrão, for the support the School of Physical Education and Sport has given to the seminar and to roll EPSIS project. I thank Dr. Valmor Tripoli, who chairs the Postgraduate Committee and the ProEx Committee, who have provided us with the resources to pay for the travel expenses of all our guests. I hope you all have a very good time here.
Finally, I want to give my warmest welcome to our guests, speakers, whom I got to know better these last 2 days. Brian, Benoit, David Andrews, David Bishop, and Howard. It's a privilege to have you here. Please now permit me, the guests, to explain in Portuguese to the audience what I explained to you yesterday about the goals of this seminar and the nature of the Athens project. Okay? Thank you. Então agora, falando mais, digamos assim, informalmente sobre o projeto, achei que é importante nessa abertura fazer um breve comentário, não mais do que 5 minutos, de como surgiu essa proposta. E ao mesmo tempo, como essa proposta é ao mesmo tempo um convite para vocês, para a comunidade acadêmica, participar desse processo daqui para frente. Há alguns anos atrás, mais ou menos 25 anos atrás, na década de 80, 85 mais precisamente, 86, aconteceu no campo da educação física brasileira uma discussão extremamente importante sobre se a educação física era uma ciência, se era uma área acadêmica, se era uma área aplicada, a identidade da educação física, qual era essa identidade da educação física. E ao longo desses 25 anos, poucos documentos, pouco material há disponível para a gente poder acompanhar o que foi isso historicamente no Brasil e as consequências dessa discussão, especialmente quando a gente pensa na formação, na graduação e na pós-graduação. E mais recentemente aqui na Escola de Educação Física, houve uma demanda, digamos assim, houve uma preocupação por parte da direção da escola, no sentido de nos questionar, sobretudo a sub-área sociocultural e pedagógica, sobre o futuro dessas sub-áreas dentro dos programas de pós, sobre a questão da formação das humanas, das ciências sociais dentro dos programas de graduação. E a primeira resposta nossa a esse questionamento foi da necessidade de a gente abrir a Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo para retomarmos esse debate da década de 80, agregando todas as sub-áreas do conhecimento, e aqui compreendidas como a biodinâmica, que agrega treinamento esportivo, avaliação, a biomecânica, a fisiologia do exercício, chamando a área sociocultural, que agrega, digamos assim, as humanas e sociais dentro desse contexto, a discussão da cultura e do esporte, considerando a importância dos mega-eventos dos próximos anos no Brasil, trazer essa discussão para a USP, e também a discussão pedagógica que se dá especificamente no contexto da educação física escolar. Então, a gente entende que se lá na década de 80 a discussão gerou uma divisão, digamos assim, um distanciamento entre as sub-áreas, o que nós pretendemos nesse momento é retomar a discussão, recuperar essa memória, sistematizar essa produção toda que está sendo pautada aqui nesse momento e transformar isso em um movimento que integre, que possibilite um diálogo mais próximo, mais produtivo entre as diferentes sub-áreas. Nós entendemos que esse é um momento oportuno, não só para a Escola de Educação Física e Esporte, mas sobretudo para o campo da educação física brasileira, haja vista, né, o trabalho que temos desenvolvido junto aos programas de pós-graduação. Né? Recentemente vimos discutindo nos últimos 5 anos os rumos da pós-graduação no Brasil, particularmente as políticas científica e tecnológica diretamente vinculadas ao campo da educação física no Brasil, e algumas questões são prementes nesse momento. Né? Ao mesmo tempo que a gente vê alguns programas híbridos, abertos a uma pluralidade, a um hibridismo, digamos assim, a uma saudável convivência entre as sub-áreas,
a gente observa também outros programas com uma dificuldade muito grande de dialogar com essas diferenças, digamos assim, de objetos, de teorias, de referenciais teóricos, de metodologias. E a gente percebe cada vez mais que alguns grupos estão conseguindo fazer experiências interessantíssimas e exitosas, conjuntamente, não só no Brasil, mas junto com colegas do exterior. Então, a gente entendeu que era importante a gente sistematizar um projeto, e esse projeto está disponível nessa página do EFES, né? E a ideia é convocar a comunidade acadêmica da educação física brasileira, mas não só brasileira, latino-americana e internacional, para esse debate, que ele fundamentalmente está pautado na dimensão mais epistemológica, digamos assim, do que se tem produzido de conhecimento sobre essa discussão das políticas científicas no nosso campo. E há vários colegas escrevendo sobre esse tema, mas de modo isolado. Há vários colegas produzindo coisas interessantes, mas ainda sem visibilidade. E a ideia, produzindo esse site, é justamente isso: oferecer um espaço de discussão, de debate e convidá-los para trazer seus papers, trazer seus livros, trazer seu material de produção dos seus programas, dos seus grupos de pesquisa, para compor com a gente essa iniciativa. Então, o projeto ele não se traduz única e exclusivamente em organização de eventos ou seminários. Desse material, desse projeto que se iniciou desde maio, e de maio para cá nós estivemos com alguns convidados brasileiros que gentilmente cederam seus tempos e seus trabalhos e dispuseram estar conosco discutindo esse tema, as concepções de educação física no Brasil, a questão da educação física e do esporte com o professor Guilmar de Oliveira, que está aqui conosco hoje, o professor Paulo Stiger conversando sobre os periódicos na área da educação física, especialmente a experiência da revista Movimento, o professor Mauro Betti discutindo os rumos da educação física no Brasil. E esses colegas estiveram aqui, digamos, individualmente. Nós gravamos todas essas falas estão disponíveis nesse site. Todas essas falas estão sendo transcritas e devolvidas para esses professores, eles estão revisando os seus textos, e a ideia é a gente publicar o primeiro volume com os textos brasileiros até o final desse ano. Esse seminário internacional, nós convidamos esses professores, que são professores que têm publicado nos últimos 5 anos sobre esse tema. Brian na Inglaterra, Andrews nos Estados Unidos, Bishop na Austrália, Benoit na França, enfim, e Walter Bracht no Brasil, representando, digamos assim, essa discussão que se desenvolveu ao longo desses 25 anos de modo ainda muito tímido, né? Tudo isso está disponível para vocês, o material impresso também estará disponível. Nós estamos pedindo autorização para todos esses nossos convidados para dispor essas falas e esses textos para vocês. E a ideia é a gente traduzir isso num grande movimento que começa aqui no Brasil, mas que poderá se estender para outros países, em outros estados. Mas nesse momento a gente entende que é interessante também para responder a uma demanda dos programas de pós-graduação que tem no conceito 6 o apoio diferenciado via os programas COROEX, de buscar responder a essa política, né, de governo que quer incentivar o diálogo, os encontros nacionais e internacionais, pautando discussões que transcendem nossas áreas específicas, nossas sub-áreas. Então, se vocês acompanharam, quem pode acompanhar mais proximamente, né, nesses dias, das 15 às 16h30, a gente fez reuniões mais específicas com as sub-áreas, e a partir das 5 da tarde até as 8 da noite, hoje e amanhã, quinta e sexta, reuniões mais abertas, discutindo esses grandes temas, digamos assim. Os nossos colegas estão aqui empenhados nessa iniciativa.
Eles compreendem a importância disso não só para nós brasileiros, mas também para a realidade deles. Na França, nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, a gente observa movimentos muito parecidos. E recentemente, Edson Jesus Manuel e eu escrevemos um artigo sobre isso, que foi publicado numa revista, um periódico nosso, internacional, que se chama Educação e Pesquisa, dizendo um pouco desse mapa das sub-áreas, dessa discussão do campo, e especialmente no contexto da pós-graduação no Brasil. Então, quem quiser conhecer um pouco desse percurso que gerou, digamos assim, pontualmente esse projeto, esse paper pode contar um pouco dessa história. Mas muito dela já está disponível para vocês nesse site, e a gente convida então para que todos vocês de alguma forma participem conosco desse movimento e tenham uma boa jornada. Obrigada.